Muito bem, seja bem-vindo a mais um Minutos para Reflexão. Uma das coisas que tem funcionado muito bem no Minutos para Reflexão é quando a gente traz alguma metáfora aqui para as pessoas. E eu gostaria de trazer uma metáfora hoje, para que você pensasse um pouquinho, refletisse um pouquinho em cima dessa metáfora. E para falar exatamente de como? Do desenvolvimento e do quanto a gente cria expectativas em alguma coisa e elas são exatamente o contrário daquilo que a gente imagina. Eu acho que essa metáfora serve muito bem para ilustrar essa questão. Existia um reino onde o rei, muito poderoso, e ele era um rei muito forte também. E esse reino vivia, num determinado momento, vivia em guerra com outros reinos. E o rei, esse rei, ele era conhecido, né, pelo poder que ele tinha e pela forma como ele conquistava os espaços. E uma das coisas que esse rei fazia, quando ele conquistava um espaço, quando ele conquistava uma região, ele trazia os prisioneiros, levava os prisioneiros até o seu castelo e colocava eles numa sala, e era uma sala era uma sala horrível, uma sala onde tinham lá esqueletos colocados e tinha uma porta nessa sala. Tinha a porta de entrada e uma outra porta dentro da sala. Porém, naquela porta era uma porta escura de madeira e a fechadura dessa porta era um crânio. Mais do que isso, a porta era toda suja de sangue. Então era um lugar horrível e a porta também era horrível. E ele trazia os seus prisioneiros ali e dizia para eles o seguinte: olha, você tem duas possibilidades aqui. E você escolhe aquela que for melhor para você. A primeira possibilidade é você enfrentar os mais importantes e os melhores guerreiros do meu reino. E ele colocava num canto, então, daquela sala, colocava lá os seus homens armados, os principais guerreiros armados, e no outro canto existia a porta. A segunda possibilidade é você enfrentar aquela porta. Todas as pessoas que entravam ali, olhavam ali para os guerreiros e percebiam que talvez fosse mais fácil conquistar a liberdade ou mais fácil enfrentar aquele guerreiro do que passar por aquela porta. E assim, muitas pessoas morriam ali naquela sala. Passaram-se muitos anos e um belo dia esse rei desce até aquela sala, e ali naquela sala tinha uma pessoa que estava limpando, era um dos guerreiros que enfrentavam aqueles prisioneiros, ele estava limpando aquela sala ali. E aí o rei chegou na sala, conversou com ele, e aí ele pergunta para o rei o seguinte: olha, meu rei, meu amado, eu vejo essa porta e fico imaginando o que há por trás dela. E o rei pergunta para ele: por que você não enfrenta a porta? E aí ele diz ao rei: porque eu tenho muito medo de enfrentar essa porta. A porta é feia, é escura, né? Ela representa algo muito ruim para mim. E o rei diz para ele: olha, hoje não existe ninguém com quem você vai lutar, existe só você e a porta. Por que você não experimenta enfrentar a porta? Você quer mesmo saber o que existe por trás daquela porta? Eu gostaria de saber. Então, enfrente aquela porta, abra a porta, olhe lá do outro lado, veja lá o que existe do outro lado. Mas, meu rei, eu tenho muito medo do que pode acontecer comigo. E o rei, então, o tranquiliza e diz a ele: hoje você pode enfrentar aquela porta, porque eu estarei com você. Não se preocupe, estou ao seu lado. E ainda temendo o que viesse a acontecer, mas munido de toda a coragem, já que era um bravo guerreiro, ele vai e abre a porta. E no momento que ele abriu aquela porta, ele dá de cara com um lindo jardim e o caminho para a liberdade. O rei sempre oferecia duas possibilidades aos seus prisioneiros. Um era o caminho da liberdade e o outro, talvez uma morte certeira na mão do seu pior guerreiro. E o impressionante é que ninguém, durante todo o período de guerra, jamais havia atravessado aquela porta com medo do que existia ali por trás, com medo do que fosse acontecer.
E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Quantas vezes ficamos frente a frente com uma situação e temos um medo danado de enfrentar essa situação? Medo das coisas que venham a acontecer. Mas talvez essas coisas, elas sejam piores aqui na nossa cabeça do que na realidade. Quantas vezes ficamos aqui, apenas na nossa imaginação, no nosso pensamento, presos ao pensamento, à nossa imaginação, e nos esquecemos de que talvez aquilo que a gente imagina nunca venha a acontecer. E fica um convite para você. Talvez seja importante num determinado momento você enfrentar algumas coisas. Olhar para aquela porta escura e enfrentar. Quem sabe não esteja ali uma surpresa agradável. Talvez seja difícil o momento de sair do ponto inicial até que você abra a porta e atravesse essa porta. Mas talvez exista um tesouro do outro lado. E eu sei que pode ser que neste momento exista uma porta assim, escura, difícil de ser encarada, difícil de ser aberta. Mas quem sabe não existe ali uma resposta boa, positiva. Fica aí o meu convite para que você possa pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essa metáfora. E que você possa também aproveitar essa metáfora e oferecê-la às pessoas que você ama, que você respeita. Por que não ligar para alguém agora? Por que não entrar em contato com alguém agora? Alguém que você sabe que está precisando dessa palavra, que nesse momento seria importante para que essa pessoa pudesse ouvir uma metáfora como essa. Por que não? Pense um pouquinho, reflita e nos encontramos num próximo Minutos para a Reflexão. Muito obrigado, até a próxima.